Thiago Lira, você está na playlist Filosofia, curso completo aqui para o Enem. Hoje é aula número 11, salvo engano, isso mesmo, aula número 11, onde eu vou falar de um recorte político, filosofia política, tá? Quem está acompanhando as nossas aulas perceberam aí que nós fizemos uma evolução histórica da filosofia, passando pelo Renascimento, pelo Iluminismo, tá? Onde nós tivemos ali principalmente o desembocar da Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, tá? E os filósofos que de alguma forma cooperaram e viveram esse momento aí do século das luzes, tá? Toda uma filosofia iluminista embrenhada na razão. Vocês viram isso nas aulas passadas. Eu quero agora fazer um recorte do que a gente chama de filosofia política. Aristóteles, pessoal, lá na Grécia Antiga, lá no início do nosso curso, ele já escrevia sobre política, não só ele, o seu mestre também Platão, tá? Para Platão, quem deveria governar, e aqui política como a arte de governar, né? Quem deveria governar eram os filósofos, Platão já dizia isso, né? Aristóteles, pessoal, no seu livro A Política, inclusive ele vai desenhar o que seria formas puras e impuras de governo, tá? Como, por exemplo, a monarquia como uma forma pura de governo, porque buscava o bem, tá? A tirania seria uma forma impura, uma forma viciada desse poder, né? Temos também a aristocracia, o poder nas mãos de poucos, mas poucos capazes, como uma forma pura, uma forma boa de governar, e a oligarquia, uma forma ruim de governar, uma vez que nas mãos de poucos, mas que não buscava o interesse da polis, tá? Temos também a oclocracia, que seria poder na mão da plebe, né? Da população que não tinha instrução para governar, tá? Diferente da democracia. Olha como Aristóteles já na Grécia Antiga já pensava em formas de governo, assim como, por exemplo, Platão, tá? No direito romano nós temos Políbio também, tá? Filósofo romano. E eu quero fazer uma guinada histórica indo lá para o século XV, XVI, XVII, XVIII, citando alguns filósofos que realmente debruçaram sobre essa temática. E os filósofos são eles, ó, Rousseau, Thomas Hobbes, né? John Locke, Maquiavel, o próprio Montesquieu, que eu também já falei em vídeo anterior, que são filósofos que vão dar uma contribuição para essa filosofia como a busca pelo conhecimento, tá? Pensando na arte realmente de governar, tá? Thomas Hobbes escreveu um livro que se chama Leviatã, tá? Está aqui na minha mão, uma edição, essa edição aqui muito bonita, e eu vou ler um trecho para vocês. Olha o que o Thomas Hobbes diz. Thomas Hobbes, que viveu ali até 1670 alguma coisa. Conferir toda a força e o poder a um homem ou a uma assembleia de homens que possa reduzir a diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade é o único caminho para instituir o poder comum, capaz de defender a todos das invasões estrangeiras, das injúrias que uns possam fazer contra os outros e garantir-lhes, tá, a segurança suficiente para que, mediante seu próprio trabalho e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos. O que é isso aqui, pessoal? Aqui a gente está falando de uma teoria filosófica chamada contratualistas, que eu também já falei um pouquinho em outros vídeos. O que é o contratualismo? E aqui nós temos três grandes expoentes, que é Thomas Hobbes, Rousseau e John Locke. Thomas Hobbes escreveu o Leviatã, ele chegou a alguma conclusão, e aqui bem resumidamente, que é o sentido da nossa playlist, né? De que uma sociedade só poderia viver em segurança e prosperar, né, por meio do trabalho e etc., se nós dessemos parcela da nossa liberdade a um poder soberano. Para Thomas Hobbes seria a monarquia, tá? Para Thomas Hobbes seria a monarquia, que deveria garantir a nossa segurança, e então nós pudéssemos viver, porque não precisaríamos nos preocupar, por exemplo, com invasões estrangeiras e etc. e tal. Então, a partir dessa segurança, o povo, enquanto sociedade, estaria dando o seu poder através de um contrato, tá? Esse contrato, claro, fictício, a um soberano, a um Estado que então iria organizar, tá? Thomas Hobbes é um pouco duro, realmente, diz que esse soberano deveria ter poderes bem ilimitados,
mas inclusive aqui no livro dele há determinado momento que ele fala que o povo poderia insurgir contra o rei se esse não garantisse a sua liberdade. Tá? Liberdade que eu digo é quando se volta contra essa liberdade do indivíduo de poder desempenhar suas funções e etc e tal, tá? Claro que Thomas Hobbes, inclusive, diz que é preferível uma espécie de tirania a uma anarquia, né? Que é a ausência total de poder, ou seja, sendo bem duro na sua filosofia política aí, no que diz respeito a entregar parcela da nossa liberdade, do nosso direito a um Estado soberano, tá? Um outro livro que eu tenho aqui, pessoal, é O Príncipe, né? O Príncipe de Maquiavel. Maquiavel, filósofo aí italiano, escreveu O Príncipe. E o Príncipe, pessoal, é interessante, que é como se fosse um manual de condutas de como o príncipe deveria reger e comandar ali o seu império, o seu poder, né? Desempenhar o seu poder. Há aquela famosa frase de que os fins justificam os meios, né? Ou seja, para Maquiavel, o príncipe ele deveria separar o que era um ato ético e um ato político, por exemplo. Maquiavel olha toda a história política e percebe que há uma ligação muito forte com Deus, com o poder divino. E aqui, no Príncipe, o que ele vai dar é maneiras de como realmente governar para atingir a liberdade. Tá? Por exemplo, se um rei decretasse que quem matasse alguém teria determinada pena de morte. Tudo bem? E aí pegam o filho do rei, o filho do príncipe, cometendo um assassinato. E aí? Bom, o que acontece? Se ele for agir do ponto de vista político, ele condenaria o filho também. Mas isso do ponto de vista ético seria complicado, porque é um pai condenando o filho, né? Então ele separa de alguma forma essa ética, vamos dizer assim, tá? A ética também do ponto de vista religioso do bom governo, tá? Que deveria realmente buscar a liberdade, tá? Voltando ainda a Thomas Hobbes e Leviatã, a famosa frase de Thomas Hobbes, qual é? O homem é o lobo do homem. Por que o homem é o lobo do homem? Porque Thomas Hobbes faz um exercício de regressão, chegando à seguinte conclusão, que o homem no estado natural, sem a sociedade, ele é mau. É sempre a luta do forte contra o fraco, tá? Diferente, e aqui eu já entro no terceiro filósofo contratualista, que seria Rousseau, né? Rousseau que escreveu O Bom Selvagem, escreveu inclusive O Contrato Social. Rousseau difere do Thomas Hobbes nessa pegada, de que para ele não, é a propriedade privada, realmente essa regulação, né, da questão da sociedade, da questão privada, que vai tornar o homem mau, porque o homem no estado de natureza ele é bom, né? Isso é Rousseau. Inclusive no livro que eu venho lendo, tá? Chama Brasil, uma biografia, da antropóloga brasileira Lilia Schwartz, salvo engano se fala assim. Ela inclusive fala um pouco de que Rousseau, ao pensar nesse bom selvagem, vai pensar em povos primitivos aqui da América, né? Da América Latina. Rousseau que viveu ali em 1700 e alguma coisa, até 1770 também, mais ou menos, tá, pessoal? Então, Rousseau, Maquiavel, Thomas Hobbes e, pessoal, não poderia deixar de falar também de John Locke. John Locke, que é chamado pai do liberalismo, ele vai diferenciar de Thomas Hobbes porque ele não concordava com a monarquia. De alguma forma, para John Locke, o poder deveria ser mais descentralizado, talvez pensando em assembleias e por aí vai. Tanto é que Montesquieu, no livro O Espírito das Leis, daqui a pouco eu chego em Montesquieu, tá? Ele vai dizer que a Inglaterra de John Locke era o estado mais próximo ali de um estado mais ideal do ponto de vista da organização, tá? Montesquieu que faleceu antes um pouquinho da Revolução Francesa. Então, pessoal, John Locke é considerado o pai do liberalismo porque o liberalismo, que depois nós temos Adam Smith com o liberalismo econômico, né? O que é a ideia do liberalismo aqui, a grosso modo, nesse vídeo? Tá? É realmente a redução do poder regulador e o indivíduo tendo liberdade para exercer as suas funções, tá? Sem interferência tão forte do Estado. Claro que isso tudo que eu estou falando são frases, são conceitos bem amplos e genéricos, tá? Para você ter realmente uma ideia um
pouco mais analítica, depois de você aprofundar os seus estudos. Pessoal, e Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis, vou ler para vocês um fragmento do livro 11, tá? Livro 11, capítulo 6, onde ele vai falar da Constituição inglesa. Ele diz o seguinte, ó: a liberdade política num cidadão é essa tranquilidade. Repare que eles estão sempre pensando de como a sociedade deveria se organizar para chegar à liberdade, né? Montesquieu, filósofo francês aqui um pouquinho antes da Revolução Francesa. A liberdade política num cidadão é essa tranquilidade de espírito que provém da opinião que cada qual tem de sua segurança. Olha só, para que tenhamos então essa liberdade, o governo deve ser tal que um cidadão não possa temer outro cidadão. Isso é Montesquieu. Olha que importante agora, pensando que Montesquieu é realmente esse sistematizador da divisão dos poderes, em poder executivo, judiciário e legislativo, dizendo que o poder centrado numa só pessoa não seria legal. Olha o que ele fala: quando na mesma pessoa, tá? Diferente de Hobbes, não é? Hobbes escreveu o Leviatã, tá? E também, de certa maneira, de Maquiavel. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo é reunido ao poder executivo, ou seja, na mesma pessoa, não há liberdade, porque é de temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado faça leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Ou seja, é o que ele está falando aqui, dessa centralização no poder em um só, de uma só pessoa, né? Olha, continuando. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar, olha que interessante, não for separado do legislativo e do executivo. Interessante demais, tá? Capítulo 6 do livro 11, que se chama da Constituição da Inglaterra. Ou seja, tampouco há liberdade se o poder de julgar não for separado do legislativo e do executivo, tá? Se estiver unido ao poder legislativo, será arbitrário o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos, pois o juiz será legislador, tá? Para quem se interessa por tema jurídico, aí é pensar um pouco a questão do próprio ativismo judicial, tá? Então, pessoal, filosofia política, né? Desde a Grécia Antiga, até antes, já se pensa nessa forma de organização, e aqui, ao falar de Hobbes, o homem, o lobo do homem, né, o Leviatã, que deveríamos fazer um contrato social. Rousseau já faz uma crítica, diz que no estado de natureza é espanhol, estado de natureza o ser humano é bom, né? John Locke, com o seu liberalismo, Maquiavel, com o príncipe, falando sobre regras de como o príncipe deveria se comportar, fazendo uma divisão do próprio poder divino, do direito natural e o que a gente fala de poder político, tá? Porque os fins justificariam os meios. E aqui cuidado quando você fala que aquela pessoa é maquiavélica. Maquiavel, ele não está sendo um sádico, se é que a gente pode dizer assim. Maquiavel, ele está dizendo, escrevendo aqui normas de como o rei, o príncipe deveria governar para atingir a liberdade, tá, pessoal? Para atingir a liberdade, né? E Montesquieu, com a sua tripartição dos poderes, no seu clássico livro O Espírito das Leis. Repare que são muitos pensamentos, e isso é filosofia, é busca pelo conhecimento, né? Você pensar na evolução histórica, aqui você tem um outro filósofo alemão, do famoso movimento do idealismo alemão, que é Hegel, e a sua dialética histórica de tese e antitese. A história ela se movimenta, né? E a filosofia, que é essa busca pelo conhecimento, vai, de alguma forma, trazer arcabouços, né, teóricos para que uma sociedade vá escolhendo, vá tecendo vai construindo o seu repertório político, não é, pessoal? Depois nós vamos desembocar, né, na Revolução Francesa, como vocês viram, depois do século XVIII, XIX, até vir as constituições mais democráticas, né, como é aqui no Brasil a Constituição de 1988, né? Mas repare que quanta filosofia foi escrita com esse atravessamento político. Essa é a ideia desse vídeo, para você perceber que a filosofia foi também esse lugar, né? Esse lugar de repensar a política enquanto instituição, enquanto organização da vida em sociedade, tá, pessoal? Show de bola? Espero que tenham gostado, se inscreva no canal, curta o vídeo, vamos que vamos, valeu!